Já aumentei ao máximo. Olha aqui, ó. Vai ficar bom? Testando já. Eu acho que fica bom. O problema vai ser pra coisa, né? Aí, ó, mandou oi. Já começou a chegar o povo. Dá pra ler? Como é que deixa esse negócio fixado aqui? Fixar comentário. Dá pra ler? Tá dando pra ler, né? Olá, pessoal. Estou aqui testando, viu? Entrei só alguns minutinhos antes pra ver se tá tudo ok aqui. Isso é legal. Vem aqui, Pedro, ó. Dá aqui um tchau assim, ó. Tchau, pessoal. Oi. Dá um oi. Assim, oi. Oi. Todo mundo chegando para assistir a live com a mamãe e o Pedro, hein? Ele tá aqui sem entender nada, vestiu a roupa, tá pensando que vai passear, né? Pelo menos ele estava pensando, agora que eu mostrei ele aqui, então ele já resolveu entrar pra dentro. Já tá em casa de novo, porque ele tava aqui sentadinho aqui fora. Mas agora ele já se ligou que ele não ia passear. Oi, meninas, as monitoras da AMA todas entrando. Camila, Gisele. Bom dia, Demontier. Bom dia, Catiane. Muita gente já aqui. Foi tirar a roupa aí. 10 horas aí já em água. Olá, pessoal, bom dia, né? Vamos iniciar a nossa live. Hoje é o nosso dia, né? O dia de conscientização do autismo, um dia mundial, dedicado realmente à conscientização, um dia de luta para as famílias de pessoas com autismo. Muitas pessoas gostam de comemorar esse dia, outras não, porque realmente não é aquele dia só do parabéns, o autismo é lindo, o autismo é maravilhoso, é tudo azul. A gente sabe que tem assim uma multicor nesse autismo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o porquê, né, que nosso lema, né, é dizer que o autismo é azul de todas as cores. Esse mês nós comemoramos, né, aniversário da AMA, dia 25 de abril. Então, nós estaremos completando 6 anos de fundação. A AMA Cariri, ela é uma associação beneficente, sem fins lucrativos, de caráter regional. Então,
Nós ainda não recebemos recursos, né, de nenhuma instituição governamental, de municípios, nem de prefeituras. A gente trabalha e desenvolve nossas ações através das ajudas dos amigos profissionais e pais de autistas voluntários. Só um minutinho aqui, viu? Iago, tem alguém batendo no portão. Então, voltando. Então, nós temos associados. Se a gente pegar a lista e as fichas de associados, a gente tem cerca assim, de mais de 100 associados. Mas que fazem as contribuições mensais. É um grupo bem resumido. A gente compreende, né, que as pessoas têm dificuldades de estar fazendo essas contribuições por muito tempo, por muitos meses, né, até por anos. E também nós temos aqueles associados que estão desde o primeiro mês, desde quando a AMA foi fundada até hoje. Eu estou vendo aqui que o Bruno entrou, mais tarde nós vamos ter uma surpresa para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho com o Bruno. O Bruno é um autista adulto aqui da região do Cariri. E ele vai conversar um pouquinho com a gente. Então, a AMA vem passando assim por vários processos, desde essa fundação até hoje. E nós vivemos a comemoração do autismo, fazendo eventos, fazendo blitz, fazendo palestras, ações em praça pública, ações nas escolas. Fizemos movimentos nas câmaras municipais. E esse ano, essa questão, né, que tomou conta de todo mundo, né, da sociedade da maneira geral, que foi a questão, né, de saúde pública realmente da pandemia coronavírus, então, né, do Covid-19, então, todo mundo está tendo que se adequar, está tendo que mudar, né, os seus planejamentos, tudo que pensou em fazer para estar evitando aglomerações, não estar tumultuando, criando, né, situações que possam estar adoecendo essas famílias. Então, eu recebi aqui algumas perguntas que, como nós anunciamos que faríamos as lives, então, algumas pessoas enviaram assim perguntas, foram poucas, mas as pessoas me perguntaram assim: quais os impactos do corona nos trabalhos da AMA Cariri e na vida das famílias dos autistas? Então, o que eu tenho para falar sobre isso é que impactou bastante, que nós tivemos que mudar, né, todo um planejamento, as atividades que a gente é acostumado a fazer na rua, e a gente está precisando fazer atividades virtuais. Aqui na AMA, hoje, nós atendemos em torno de 17 crianças no projeto voluntário de alfabetização de crianças com autismo. Então, a gente recebe aqui na sede da AMA, e nós tivemos que cancelar e suspender essas atividades presenciais, e nós estamos enviando atividades desde o dia 18 de março. Então, essas crianças estão sendo acompanhadas pelos monitores virtualmente, através de grupos de WhatsApp. Então, nós produzimos vídeos, os monitores estão me ajudando muito, estão em casa voluntariamente, continuam trabalhando, porque produzindo vídeos, imagens, e dando orientações a essas mães nos grupos. Então, nós nos adequamos a tudo que está sendo feito no Brasil, que é realmente a questão de mídias, né, sociais, recursos audiovisuais, é isso que a gente está utilizando e fazendo. E na questão dos autistas, eu vi assim, um impacto muito grande, porque nós sabemos que eles fazem parte do grupo de risco. E aí, eles fazem parte do grupo de risco não só por serem consideradas pessoas com deficiência, mas por causa das limitações que muitos têm, que é a questão sensorial. Então, muitos se autorregulam, se mordendo, colocando a mão na boca, pegando o objeto e colocando na boca. E com essa dificuldade que a gente está tendo, né, que a gente tem de estar monitorando eles o tempo todo, o que é que eles estão pegando, o que é que eles estão mexendo, o que é que eles estão colocando na boca, se estão descalços, alguns querem tirar a roupa, outros não aceitam estar o tempo todo lavando a mão com sabão, álcool em gel, tem alguns que nem pensar. Então, assim, é um trabalho constante para essas mães que têm os filhos dentro desse grupo de risco, e acaba que a família todinha, né, se torna grupo de risco,
porque tem que estar o tempo todo preocupado em como é que vai sair de casa, em como é que vai voltar, em como vai se higienizar, para não estar de maneira alguma trazendo nenhuma doença, nenhum problema, nenhum malefício para seus filhos que estão em casa e que são tão vulneráveis. A verdade é essa, a palavra correta é essa, né? Que eles são realmente vulneráveis. E aí, as pessoas me perguntaram também, para me falar um pouquinho sobre o que as pessoas acham de mim, por causa desse enfrentamento dos direitos das pessoas com autismo aqui na região. Então, qual a visão que as pessoas têm de mim? Então, eu acho assim, que falar de mim é difícil, mas eu tenho sim uma visão de que o primeiro impacto, né, a primeira impressão que as pessoas têm de mim, quando me conhecem ou quando conhecem um pouquinho e acompanham só pelas redes sociais, é que eu sou uma mãe guerreira, uma mãe lutadora, uma mãe que enfrenta os problemas, que é uma mãe realmente azul, uma mãe que procura os direitos do filho e luta por isso, e isso é lindo, é maravilhoso. E é um monte de coraçãozinhos e beijinhos e flores e palminhas. Porém, eu também vivencio o outro lado da mãe que briga, da mãe que luta, que batalha, e que não é só essa guerreira super-heroína que veste uma capa de herói e sai em busca da luta, não. Quando essa luta chega em algumas instituições, chegam em algumas pessoas especificamente, aí eu não sou tão azul, nem tão fofinha, nem tão... eu sou a briguenta, eu sou a pessoa que está ali lutando, mas que eu sou cheia de direito, né? Que esses direitos também não são bem assim. Sou chatíssima, viu, Bruno? Então as pessoas me acham chata. E aí eu vivencio todas essas cores do autismo. E aí me perguntaram também por que é que o lema, a gente está usando muito isso, que o autismo é azul de todas as cores. E um dos motivos é esse. E dentro de vários outros motivos. Porque nós sabemos que o autismo não é só azul, né? Então, se a gente for levar para a conotação de cores, de azul, que é tranquilidade, que é angelical, que é a cor do céu. Então, nem todas as mães vivenciam esse autismo azul. Tem famílias que têm o autista leve em casa, mas nós sabemos que o autismo leve, às vezes, não é tão leve assim. E para as famílias que têm um autismo moderado, autismo grave e severo, tem algumas que ficam revoltadas com essa conotação de que o autismo é sinônimo de tranquilidade, porque nós sabemos que não é. Então, eu tenho na minha casa a experiência que eu não tenho autismo leve. Pedro nunca foi diagnosticado como autismo leve, ele é autismo moderado. Mas ele é aquele moderado do azul tom bem escuro, né? Aquela criança que se bate, que se for contrariado e a gente não fizer o que ele quer naquele momento, ele não tenta, na hora ele perde a noção de tudo, ele se bate, ele quer bater na gente, ele, né, tem uma compulsão por alimento, por comida. Se ele escutar um pacotinho de salgadinho, de alguma coisa mexendo em algum lugar, ele escuta de longe e começa a se bater, a bater na cabeça, e a gente fica sem entender o que é. E eu já começo a observar o ambiente e olhar se tem alguém com comida, porque geralmente é relacionado à comida, e dentre outras coisas, quando adoece, que a gente não consegue compreender que está doente, sente dores, dor de cabeça. Quando a gente vem descobrir que está doente, é porque a febre já está altíssima, ou então ele já está muito quietinho já no canto, paralisado. Então, assim, aquele extremo que a gente vive, quem tem filhos com autismo moderado e severo. Então, acaba que vai mudando essas cores. O autismo não fica tão azul assim, né? E quando a gente se depara com os direitos negados, o autismo fica preto, fica escuro, fica negro, porque quase que todas as famílias vivenciam negação de direitos. Eu participei assim, de diversas situações de pessoas que negam direito, né? Direitos dele, a gente tem que estar estudando as leis, tem que conhecer, tem que se apropriar desse conhecimento, tem que levar as cópias das leis, tem que estar, né, fazendo tipo uma luta mesmo, quase que uma guerra. E o autismo acaba sendo, né, essas cores fortes. E pelas questões também políticas, pelas questões do machismo estruturado, por isso também que, né, o autismo tem esse lema agora de azul de todas as cores, porque nós sabemos que
essa cor azul, né, foi estruturalmente já há muito tempo relacionada ao homem, que o azul é do homem, que o rosa é da mulher, e também envolve muito isso, que nós sabemos que isso aí é um conceito já, né, construído culturalmente, e que hoje em dia muitas coisas estão se desconstruindo a favor da inclusão. Eu acho que tudo que envolve a inclusão para um bem maior, a inclusão realmente na questão de dar qualidade, não só de integrar, mas de incluir de verdade, todas essas cores são necessárias. Então, cada família vai vivenciar o autismo de uma cor, cada família vai passar por uma fase, né, do autismo. A maioria, assim que entra na luta, é o autismo azul, porque foi, né, constituído que a cor azul é a cor do autismo por ser mais meninos do que meninas, né? Os estudos comprovam isso, que mais meninos nascem com autismo do que meninas, por isso foi institucionalmente escolhido a cor azul para representar os meninos, mas hoje em dia, com essas desconstruções que estão havendo, eu acho que a gente engloba e consegue abraçar mais pessoas quando a gente usa realmente o autismo azul de todas as cores. Então, é nas cores do sentimento, é nas cores do que a pessoa acha que ela é e do que a família enfrenta. Com relação a direitos, me perguntaram também. Nessa live especificamente eu não vou falar muito, mas eu só queria dizer assim, que nós vivenciamos muitas alegrias aqui na região do Cariri, depois que fundamos a AMA, porque muitos municípios abraçaram nossa causa, muitas câmaras municipais receberam os projetos de leis que nós adaptamos para a nossa realidade da nossa região. Então, a gente está sempre recebendo, né, demandas das capitais do Brasil, de outros estados, de outros municípios, e nós começamos a pegar essas leis e adaptar para a nossa realidade e começamos a fazer uma peregrinação nas câmaras municipais. Então, a gente visitou a Câmara de Missão Velha várias vezes, graças a Deus, a de Barbalha, Juazeiro, Crato, Jardim, Caririaçu. Então, algumas por convite de famílias, outras nós fomos praticamente só, chegamos no município sem conhecer ninguém, sem conhecer nenhum vereador, e conseguimos o contato e fomos lá sozinhos, tentar fazer com que essas leis também fossem aplicadas lá. E acaba que, assim, a gente vivenciou essas alegrias de muitos projetos de leis aprovados nas câmaras municipais. Uma imensidão de projetos de leis. E agora, para nós que fazemos parte da AMA, com todos esses anos já, né, que vamos completar esse ano 6 anos, então, o autismo das leis já está mudando de cor. Foi azul, lindo, azul angelical, a gente chegar nas câmaras e colocar essas leis lá, essas leis serem aprovadas, por a maioria por unanimidade, os prefeitos abraçarem a ideia e sancionarem quase todas as leis apresentadas aqui na região foram sancionadas pelos prefeitos. E esse tom de azul está mudando um pouquinho, por quê? Porque nós estamos vendo muitas leis não sendo cumpridas, não sendo colocadas na prática. Então, a lei existe a lei federal, a estadual e as municipais, e muitas ainda não do conhecimento da população em geral. As pessoas não conhecem, as pessoas negam atendimento preferencial. E é uma lei geral. Então, as pessoas negam um acompanhante especializado nas instituições de ensino. Então, assim, leis que para a gente é fichinha já, que a gente já incorporou aquilo e já vê como algo normal. As leis que asseguram aos responsáveis de pessoas com deficiência 50% de redução da sua jornada de trabalho. Minha gente, esse é um direito assim, importantíssimo para as famílias que fazem todo esse acompanhamento dos seus filhos. Então, assim, a ajuda que o governo pode estar dando a essas famílias, muitas que não têm nem direito a sequer ao BPC. Então, assim, a gente vê esses direitos sendo negados
essas leis não sendo cumpridas nos municípios. Meu sonho é ver a região do Cariri colocando as plaquinhas, atualizando essas plaquinhas de atendimento, né, prioritário, de atendimento preferencial, colocando o símbolo do autismo, assim como for aprovado nas leis, mas pouquíssimos lugares tem ainda, né, na região. Em Juazeiro do Norte a gente já está vendo, mas ainda são em poucos lugares. Então, a gente parabeniza a todos que souberam da lei e estão se adequando, mas a gente precisa de uma ajuda maior ainda do poder público, né? Do poder legislativo, do poder executivo, para que essas leis sejam colocadas em prática. Porque no papel tudo é lindo, mas aí quando chega na prática é o que a gente precisa, porque o papel eu tenho aquele guardado em casa. Todos, eu gosto de imprimir as leis, quando elas são aprovadas, eu fico pedindo às mães para me enviar essas leis que são aprovadas nos seus municípios, mas o que a gente precisa é da prática, é do dia a dia. É quando a gente chega lá naquela fila e a gente não precisa passar horas e horas esperando, porque ninguém entende que o nosso filho, né, tem autismo, porque o autismo não está escrito na testa. Então é o comportamental, e esse comportamento é levado como falta de educação. E a gente precisa pegar aquela fila. A gente precisa muitas vezes levá-lo, porque não tem quem fique. Né? Eu sou presidente da Macariri, sou funcionária pública, sou uma pessoa que tem uma instrução. Né? Atualmente estou fazendo mestrado em educação da URCA, mas eu sou uma pessoa que todos os anos eu enfrento dificuldades com determinados tipos de direito. As pessoas me conhecem e transformam o meu autismo, sai do azul para o negro, igual o Bruno falou. Eu passo a ser a chata, aqui é cheio de direito, aqui quer ser mais do que as outras pessoas. E isso é ruim porque nos afeta. Na minha vida hoje é dedicada aos meus filhos. Minha prioridade é aos meus filhos. Fora todas as outras funções que eu ocupo, os meus filhos estão no centro de tudo. E o Pedro Igor, principalmente. Porque ele precisa de acompanhamento permanente. Tudo que ele evoluiu é por causa dos estímulos que ele recebe. Né? Nós temos, nossa família, minha família, meu esposo, são pessoas que se envolveram totalmente com a causa e nos ajudam. Então, Pedro, ele tem muitos estímulos. Nós nunca desistimos da escola. Ele tem professores que abraçaram a causa. E esses professores são fundamentais, até hoje, para que ele se desenvolva. Tu também, Frank. Tu tá no centro, meu filho. Você tá do lado aqui, você não tá no centro, porque os filhos estão no nosso centro, né? Você tá aqui, ó, do meu lado. Venha pra live. Aí, professores, terapeutas, minha gente, a importância dessas terapeutas que passam por nós. Assim, não tem um significado, tá? Me dá a essas pessoas que passam por nossas vidas e não nos agridem. Não nos taxam como chatas, pessoas que nos escutam, que participam dos grupos com a gente, que ficam o tempo todo em harmonia, querendo saber como é que a criança está, como é que está evoluindo, o que é que a gente pode fazer diferente. Então, assim, eu acho que eu sou, assim, grata demais a Deus pela oportunidade de ter pessoas que nos apoiam. Porque se nós não tivéssemos, eu acho que nossa vida seria muito triste, por causa da quantidade de nãos que nós recebemos até hoje, mesmo estando à frente de uma instituição do porte da Associação da Macariri. Então, agradecer aqui a tia Célia também, uma das diretoras da AMA, né, monitora também no projeto de alfabetização, nossa voluntária também, que está aqui na live. E né, ela também foi uma das pessoas que está com a gente desde o primeiro dia, desde a fundação, da primeira reunião de fundação da AMA, nunca desistiu. Então, e todos nós vivenciamos por dificuldades. E aí, as pessoas dizem, não, mas todos enfrentam dificuldades, todo mundo. Eu recebo muitos depoimentos de mães que quando estão participando, né, enfrentando determinadas situações, elas dizem, Ana, mas a escola diz que elas também são assim, as professoras também estão passando por isso, também tem os filhos dela, tem a vida dela. E todo mundo tem dificuldade. A vida de ninguém é só o azul angelical. Todo mundo vivencia todas as cores, né? Possíveis e imagináveis na sua vida. Cada um tem seus problemas familiares, seus problemas pessoais, seus problemas no trabalho, no emprego, mas essas pessoas, essas famílias que têm membros, né, alguém com autismo na família, eu garanto a vocês, pelo acompanhamento que eu faço, pela minha vida pessoal,
que esses problemas são multiplicados por 10. Porque a gente vivencia com outro ser humano, a questão de convivência, minha gente, já é complicada, né? E a gente vivencia com outro ser humano na nossa casa, que a gente quer ensinar as coisas, a gente quer ensinar as coisinhas do jeito certo, os horáriozinhos, o que tem que fazer, a hora de fazer cada coisa, e muitas vezes a gente não consegue. Esse ano, nosso lema, esse autismo azul de todas as cores, e nós incentivamos as famílias a fazerem, né, corações, até expus ali atrás, os que eu fiz aqui em casa com os meninos, e corações. Minha gente, vamos fazer corações, vamos, né, fazer uma campanha diferente, já que vai ser virtual, nossa blitz, né, educativa vai ser pela internet esse ano, então vamos fazer corações coloridos, corações, né, do jeito que vocês quiserem, com papel, com tinta guache, com colagem, do jeito que vocês quiserem. E tem mães que tiveram dificuldade de fazer. E eu não posso criticar nem julgar essas mães, porque eu sei que realmente para alguns é difícil. Pedro, assim que eu apresentei a ele o que ele ia fazer, ele gosta de desenhar leão. Ele ama desenhar, mas ele gosta de desenhar leões. Quando eu apresentei para ele o que era que ele ia fazer, ele ficou assim chorando e um pouco irritadinho, tanto que as fotos dele, quem olhou e tem essa sensibilidade e me conhece e o conhece, sabe que ele estava com cara de choro, porque a foto dele, ele ficou com uma carinha de choro, porque ele desenhou, mas ele desenhou contrariado, não era bem o que ele queria fazer, ele foi bater a foto, mas também ele não bateu tão feliz quando ele faz as fotos segurando os desenhos dele do Rei Leão. Então, assim, tem pessoas que enfrentam uma dificuldade ainda maior, né? A Maria, nossa amiga acredito que ela é de Jardim, ela perguntou para falar assim um pouquinho sobre a aceitação, que é difícil para a família. Então, realmente, a aceitação é difícil. Hoje, eu conheço várias pessoas que estão nesse processo de aceitação, desde as primeiras palestras da AMA, em 2013. Que quando a AMA não era fundada ainda, mas eu já fazia um trabalho de conscientização nos dias do autismo, né, dia 2 de abril, e eu já promovia palestras nos meus ambientes de trabalho. Eu já conseguia perguntas e indagações de algumas pessoas que participavam das palestras, falando sobre que tinha se identificado com a minha palestra, que tinha observado que na família dela tinha pessoas com características de autismo, e eu dava as orientações de procurar um neuropediatra, e essa pessoa ia e depois chegava com diagnóstico. Meses depois chegava com diagnóstico. Então, Maria de Jardim, né? Ela colocou aqui, ela realmente é de Jardim. Essa aceitação é difícil. Quando nós engravidamos, eu vou falar um pouquinho também assim por mim, a minha experiência, nós já idealizamos os nossos filhos. A gente imagina que vai ter aquele filho lindo, maravilhoso, fofinho, não sei, a gente imagina cor de olho, cor do cabelo, como vai ser o rostinho, como vai ser a pele, vai parecer com o papai, vai parecer com alguém da família. E a gente já imagina sonhos. A gente já planeja mais ou menos mentalmente o que é que a gente quer que nossos filhos sejam quando eles crescerem, como é que eles vão ser. E a partir do momento que nossos filhos nascem totalmente perfeitos, e quando vai crescendo, essas diferenças vão surgindo e a gente começa a perceber que ele não falou no tempo adequado, ou a maneira dele de falar é diferente. Ele tem alguns comportamentos que as pessoas e nós mesmos achamos estranhos, caminha na ponta do pé, tem movimentos de flaps com as mãos. Então, assim, algumas coisas que às vezes eu até não entendo o que é aquilo, fica, tá bom, para, já tá bom, né? E nós começamos a compreender que, assim, a gente começa a compreender que tem aquela diferença e que a gente não quer que ele seja diferente. A gente queria que ele fosse dentro dos padrões de normalidade, igual os outros irmãos, igual os outros priminhos, o que é que a sociedade vai pensar, como é que vai ser quando ele entrar na escola. E ele vai conseguir aprender, ele vai estudar. E quando ele crescer, ele vai casar, ele vai ter filhos, eu quero ser avó. Ele vai se formar, eu queria ter um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, arquiteto, pintor, artista, não sei. Então, esses pensamentos vêm à tona, e aí acaba que a gente sofre, aí a gente acaba refletindo isso na aceitação. Nessa aceitação de dizer às pessoas, de mostrar, de não ter medo, de não ter vergonha. E aí, às vezes, isso
a mãe, muitas mães, eu vou falar que assim, a maioria, por causa da minha experiência, então, às vezes, muitas mães carregam esse fardo só, né? Ou então mais do que, né, às vezes o marido, ou então não é casada, mas é o pai da criança. Quando vai falar, os pais às vezes não aceitam. Quando chega nas avós, as avós não querem nem ouvir. Às vezes, de jeito nenhum, não, ele não tem isso, você é quem mima demais, então você não está enxergando as coisas direito, cria ele diferente, a sua criação. E acaba que a pessoa vai tendo esse medo. Quando chega na escola, que vai matricular a primeira vez, chega na escolinha já com diagnóstico e diz, olha, meu filhinho, ele tem autismo, eu vim para matricular, a escola nega. Então, assim, essa questão da aceitação vai ficando mais difícil, porque a pessoa sofre. E aí tem um luto, né? A gente chama de luto. Alguns também não gostam desse termo, luto, né? Mas, assim, é como se a gente estivesse perdendo aquele filho que a gente ideal. E a gente sofre tanto porque a gente está levando tanto não. É tanta gente dizendo que a culpa é nossa, a culpa é sua, você que não soube criar, você que não está sabendo fazer. Então, essa aceitação fica um pouco mais difícil. Então, tem pessoas que vão vivenciar essa aceitação num tempinho menor, vão aceitar mais rápido. Tem outras que vão demorar muito tempo, tem outras que vão demorar anos. Mas isso não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu tempo, tem a sua vivência, tem o seu meio que você está inserido. Então, a gente não pode julgar os que aceitam de um mês para o outro e os que passam anos para aceitar, entender, compreender e revelar isso, né? A única coisa que eu sei e que eu digo aqui às mamães, né, de primeira viagem, as que estão recebendo agora esse diagnóstico, é que o processo de aceitação às vezes é lento, mas que essas crianças vão crescer. E o que você consegue, né, às vezes, omitir e esconder hoje, daqui a alguns anos você não vai conseguir. Ou você vai ficar confinado dentro de casa com o seu filho. Hoje em dia as leis são bem claras, essas pessoas com autismo têm que estar na escola, têm que ser matriculadas, a escola tem que aceitar e tem todos os direitos reservados e garantidos, eles têm que fazer parte dos grupos sociais, dos CRAs do seu bairro, ele tem que estar nas praças, nos eventos. Então, nós precisamos que essas famílias, elas reajam, sabendo que essas crianças não vão ser crianças eternamente, eles vão crescer, eles vão tornar-se adolescentes e adultos, e quanto antes eles forem aceitos, melhor para todos, melhor para a família de uma forma geral. Pronto, então, eu recebi aqui outra anotaçãozinha, que, né, foi um comentário que a Tissélia fez também, pedindo para destacar sobre algo muito importante da AMA Cariri, que é conseguir publicar vários trabalhos científicos sobre autismo, né? Que nós estamos incentivando vários estudantes a estarem publicando, fazendo pesquisas nessa área. Então, a URCA, Universidade Regional do Cariri, é uma das grandes parceiras da associação, da AMA Cariri. Tem muitos trabalhos nessa área já. Aqui na AMA, o projeto de alfabetização funciona atualmente com alunos voluntários, estagiários, pessoas que estão vindo fazer estágio sem remuneração, pessoas que estão vindo ser voluntários sem ganhar nenhum centavo. Eles pagam para vir ser treinados aqui e fazer atividades com as crianças no propósito de alfabetizar. Aqui também a Nayane falou, a Nayane foi aluna da Unileão, a Unileão também é uma parceira da AMA, em vários eventos e situações, ela também fez a monografia dela. Então, deu muitas mães no grupo autismo, né? Muitas assim, tem um número, né, que eu acho que é bem representativo de mães que estudam, que ainda estão, né, que estão fazendo sua faculdade, são bem mais novos do que eu, e estão fazendo essa série de estudos na área do autismo. Isso tudo é muito importante para a gente, porque a gente precisa de números, a gente precisa de dados. Então, para a gente falar, a gente tem que se embasar. Então, hoje eu não sou mais só a mãe do Pedro. Eu sou a mãe que estuda, a mãe que tem, né, formações na área do autismo e propriedade para falar dentro dos estudos e do que há, né, de melhor na área, né, os conhecimentos que eu obtenho. Então, eu tento passar para as outras mães e eu espero que as pessoas, né, se envolvam com isso e possam estar fazendo isso também.
Como eu disse para vocês, hoje o nosso amigo Bruno vai participar com a gente, né? Então, eu vou tentar chamá-lo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Nosso amigo Bruno, autista, adulto, para que ele possa entrar aqui com a gente. Olá, Bruno, aí ele todo dia ama Cariri, ó, o coração dele já tá feito. Tá dando para me ouvir? Sim, tá bom. Tá dando para ouvir sim, viu? Ei, Bruno, eu vou fazer aqui a minha primeira perguntinha para você, que é, como nós nos conhecemos depois de você já adulto, né? Ama já afundada. Então, eu queria saber, assim, qual foi a sensação, o que você sentiu, qual foi o impacto na sua vida, na sua família, quando vocês souberam que existia essa associação aqui na região. Como é que você foi acolhido. Então, quais foram os sentimentos realmente que você e vocês, né, da sua família tiveram? Antes de eu responder essa pergunta, Ana, eu queria agradecer às mais de 75 pessoas que estão assistindo a live, né? Agradecer a todos que estão assistindo, aos amigos, aos familiares que aceitaram o convite para assistir a essa live. E explicar para quem não me conhece, né, que eu fui diagnosticado com Asperger por volta dos meus 19 anos e TDA. E com respeito a essa questão, né, a associação só trouxe benefícios para a gente, né? Essa luta aí do Frank, da Ana, só trouxe coisas muito boas, né? Como você disse, é uma luta, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa de várias cores, como a gente vê aí nos quadros atrás de você, inclusive o quadro do Pedro, né? E através porque assim, não é você, inclusive para mim, que passo por dificuldades todos os dias, né? Embora tem gente que acha que não, mas sim, mesmo na fase adulta ainda tem dificuldades, né? Então, mesmo para quem sente, é difícil de entender. Quanto mais para um pai, uma mãe, uma avó, um professor. Então, por isso que é essencial você ter mães, pais, avós, né, tios, amigos que realmente abraçam a causa, que realmente compreende, entende, porque mesmo, como você disse, né, vai ter alguns familiares que não vão entender, né, por exemplo, nos eventos mesmo, né, antes dessa época aí de quarentena, a maioria das pessoas que a gente via é do sexo feminino, então quase não se vê pai nesses encontros, infelizmente. E através da AMA a gente vê uma luta muito grande, né? Eu pude estar aí já algumas vezes e trouxe benefícios para mim, até para a questão de eu entender, né? Quando eu tive o diagnóstico, né, diferentemente da maioria dos pais, meus pais não tiveram essa fase de luto, mas eu concordo que muitos e muitos pais têm, né? Por que que não se teve nesse caso? Porque eles já buscavam desde a infância. Então, eles já notavam alguma coisa diferente, mas os médicos não sabiam o que era, embora eles buscarem várias cidades, vários especialistas, mas não sabiam o que era. Quando realmente teve o diagnóstico, eu lembro que as palavras do psiquiatra que falou que é uma coisa, uma característica a mais do Bruno. Então, ele falou da questão de que tem coisas que é o Bruno e que tem coisas que é o autismo, tem coisas que é o TDA. Então, e eu pensava, antes de ter o diagnóstico,
E que antes era tudo coisa minha, que era dificuldade minha, que era coisa da minha personalidade, eu não consegui fazer isso ou aquilo. E aí ele deu ele não deu esse choque, pã, mas ele fez dessa forma, ficou mais fácil. E daí a gente começou, eu e meus pais, a procurar informações em revistas, em livros, como o primeiro livro que a gente teve acesso foi o da Ana Beatriz Barbosa, né? Que, como foi o primeiro, né, que a gente leu, eu guardo com muito carinho, né? Tem trechos ali que eu me identifico muito, que eu leio rindo, né, pelas coisas que acontecem ali, e, e é uma luta diária, até hoje. Imagino sim, Bruno. Então, assim, eu agradeço pelas palavras. E como nós sabemos que nem tudo é só flores, né? E que falta muita coisa ainda na nossa região. Então, assim, minha próxima pergunta para você era sobre isso. O que é que você pensa sobre as necessidades reais ainda que os autistas adultos estão enfrentando? O que é que precisa melhorar? Não só no Cariri, você teve a oportunidade de conhecer e você viu que nosso público maior ainda é criança, mas nós sabemos que existem os adolescentes e os adultos. Então, o que é que você acha que precisa melhorar ainda? Não só na AMA, mas de uma maneira geral na nossa região, nos serviços que a nossa região presta para esses autistas. Então, o que é que precisa melhorar para esses adultos, para esses adolescentes que estão chegando? Parece... o que é que acontece com essas crianças que têm autismo quando elas crescem, né? Eu acho muito interessante a fala do meu pai, né? Elas deixam de ser autistas quando crescem? Não, né? Então, assim, a pessoa é diagnosticada, independente de ser com 3 anos, ou com 20, ou com 40, como eu já vi casos, né? Continua sendo, continua sendo. Então, assim, é difícil, né, para os familiares, para as escolas, para as lojas, para as polícias também, né, para toda e qualquer instituição entender que, independente da idade, independente do grau, né, eu não gosto dessa nomenclatura, eu particularmente, pessoal, é uma coisa minha, né, gosto, eu não gosto dessa nomenclatura, né, mas assim, independente de ser leve, moderado ou grave, né, é, é, há dificuldades, né? Há similaridades, né? Lógico que vai ter muita diferença entre o Pedro, que tem 12 anos, né? E uma pessoa de 28 anos, né? Com graus diferentes, né? Com outras similaridades, com outra história de vida, lógico, vai ter diferença, mas também vai ter similaridades. Então, é difícil para as pessoas, mesmo as pessoas da área, mesmo os familiares, entenderem isso. Uma boa coisa que você já até começou a citar e que eu acho elogiável, né? Eu acho que uma ótima foto que eu vi sua, né, foi de uma loja do Juazeiro, que lá no símbolo lá de preferencial tinha gestante, tinha o idoso e tinha o do autista. Então essas lojas, elas que mais mães batam fotos quando vê símbolo assim, para que veja, né, que essas fotos, a mãe tá batendo porque eu botei esse símbolo aqui. Aí a outra loja, a mãe não bateu porque não tem um símbolo, então eu vou botar o símbolo. Então que mais cantos tenham essa prioridade para todos, porque já está na lei, como você disse, né? E é questão de aplicar só. Colocar aquele símbolo lá é uma coisa assim já obrigatória e essencial para entendimento de todos. Há casos que a pessoa tem autismo, vai pegar fila preferencial? Não, você não tem direito, não. Por que não tem direito se a lei cumpre, né? Se a lei diz que tem o direito, né?
mesmo em coisas mais elevadas, como eu disse, em delegacias, né, instituições sérias, né? E uma outra coisa é essa questão da maior compreensão e participação de pessoas, né, dos pais, né, dos avós, dos tios, dos amigos e de pessoas que não conhecem. Ah, eu não conheço ninguém que tem autismo. Mas é bom entender. É bom. Talvez você conviva com alguém que nem ele mesmo sabe que tem autismo. Assim como eu, na minha adolescência, não sabia, né? Não tive essa dificuldade de escola me rejeitar, porque a gente nunca avisou para a escola nenhuma que eu tinha isso. Mas sempre era conversado com os coordenadores antes das escolas começar, para entenderem. E é importante isso, também não assustar os familiares, não assustar as escolas, as instituições, que é só mais uma coisa, mais uma característica dentre as várias diversidades. É verdade. Pois, assim, para mim foi muito bom ter o Bruno aqui, porque eu acho que ele representa o que algumas mães falaram aí, comentaram, que é a questão das habilidades. Que nós não podemos enxergar nos autistas só as limitações. Eles crescem, eles vão ter suas habilidades em diferentes áreas e a gente precisa reforçar isso. Então, uma das atividades que a AMA tem feito agora nesse período de quarentena e de isolamento social é estar recebendo vídeos das mães produzindo atividades com seus filhos, cada uma reforçando as habilidades que aquela criança tem. Nós temos mais crianças ainda que nos procuram na AMA, então, assim, a gente fica tentando entender aonde estão os adultos, porque são pouquíssimos que nos chegam. Eu não sei se as famílias desistiram, eu não sei se não tem o diagnóstico ainda, o que é que acontece, mas, né, nós estamos com essa demanda mesmo de crianças e adolescentes e nós estamos sempre reforçando isso. Então, assim, eu gostaria de agradecer a Bruno, né, pelas palavras dele aqui hoje, dizer que foi muito bom, né? As mães não saíram da live, eu continuo com 75. Eu que agradeço aí pelo convite, desculpa o nervosismo antes da live. Antes, né? Eu deixei para avisar na hora e eu vi que elas ficaram bastante felizes, é tanto que ficaram. E eu gostaria, assim, que você fizesse suas considerações finais, falasse sobre seus projetos futuros, né, de vídeos, e pudesse fazer suas considerações finais. Obrigada. Então, uma das coisas que a AMA proporcionou, além do meu autoconhecimento, foi o incentivo, né, ao crescimento pessoal, né, a me entender, a crescer como uma pessoa, né, a ir atrás, a me esforçar. E uma ideia que eu lembro que foi falada aí na AMA, né, pelo Frank, né, e você reforçou também, foi a ideia de uma criação de uma coisa assim que eu prefiro nem contar agora, porque ainda é uma coisa muito futura. Mas aí, baseado nessa ideia, né, a gente conversando de lá para cá, né, a gente teve a ideia de fazer vídeos curtos, respondendo a dúvidas sobre o assunto, para eu contar também as minhas histórias, as minhas experiências, as minhas pesquisas. Então, a ideia é que eu venha a criar um canal no YouTube, né? E postar esses vídeos respondendo. A Ana já coletou algumas perguntas, né? Que eu vou responder nesses vídeos, né? E aí a gente vai divulgando e nos comentários dos vídeos vai aparecendo mais gente, né? Incentivo todos a assistirem. Assim que eu postar os vídeos, tanto eu como a Ana vai estar divulgando esses vídeos aqui no Instagram e no WhatsApp. E incentivo todos a assistirem assim que tiver disponível. Serão vídeos curtos, né? Porque eu sei que o tempo de todas as mães, todos são muito corridos, mas serão muito proveitosos porque contarão a minha experiência e responderão talvez algumas dúvidas de vocês. Ô, Bruno, que bom. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite quando eu falei de última hora, né, no improviso.
E você estava ansioso, eu também, a gente sabe, né, o que acontece da AMA. Não, eu agradeço aí pelo convite e por tudo que nos fez esses anos. Que você possa deixar um abraço também. Eu quero deixar aqui um abraço para seus pais, para a sua mãe, né? A minha xará Ana, para o professor Pimentel, que são pessoas assim, grandiosas também, que eu tenho como inspiração. E por onde eu passo, eu levo o nome deles também. E acho assim que é uma família que nos trouxe muita esperança. Esperança sabe, cada dia lutar mais, de cada dia procurar o melhor, porque nós sabemos que nossos filhos daqui um dia vai estar na sua idade. Eu imagino o Pedro também com 28 anos e como é que ele vai ser. E ele nunca vai ser igual ao Bruno, mas que o que eu puder fazer, né? Conforme as experiências que eu troco com vocês, né? Eu acho que para a gente é muito positivo a gente saber o que é que dá certo e o que é que não dá tão certo, mesmo sabendo que não tem receitas prontas, mas para a gente serve de inspiração, serve de experiência, né? Então, muito grata, a live continua um pouquinho e eu vou aqui me despedindo do Bruno. E tchauzinho, viu? Até os Tchau, tchau. próximos. E agora eu não sei te tirar, viu, Bruno? Ai, Bruno saiu. Pronto, minha gente, ó. Estou muito feliz com a presença do Bruno aqui, porque, assim, é um rapaz incrível. Nós já trocamos várias experiências, eu já tive a oportunidade, assim, de conversar com ele várias vezes. Ele já esteve aqui na AMA, então, para a gente foi muito importante essa visita dele, esse olhar dele, enquanto autista, enquanto, né, tudo que ele vivencia. Ele também é uma pessoa que sofre, já sofreu várias questões, porque tem pessoas que, ele fala, então ele não é autista. E eu achei importante trazer ele hoje aqui por isso, porque muitas pessoas têm o Pedro Igo como referência de autismo. Como eu sempre exponho muito meu filho para que as pessoas tenham né, essa orientação e essa inspiração também, não sei, por diferentes motivos, né? Eu gosto de expor o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. Acaba que as pessoas criaram Pedro como, principalmente aqui na nossa região, né? Como o autista. Então, o autista só vai ser autismo se for igual ao filho de Ana Moesa. E eu não quero que meu filho seja igual ao filho de Ana Moesa. O filho de Ana Moesa não fala, ele se bate. Ele é um meninão, mas é meio, né? Muito estranho, faz muitas coisas estranhas. E não existe só o tipo né? E Pedro Ig é um tipo dentro de todos os muitos e muitos e muitos autistas que existem. Então, existem os graus. E o Bruno falou isso muito bem, representou um tipo de grau leve, nem por isso ele é perfeito, nem por isso, né, ele não enfrenta dificuldades, mas ele é um tipo. E nos nossos grupos da AMA, a gente tem vários autistas com esse grau do Bruno, diferente dele, porque todos nós somos diferentes, mas que está com esse grau de autismo e que as pessoas às vezes acham que não é, que a mãe está vendo coisa demais, que a escola não precisa adaptar nada porque ele não é autista e acaba que vai passando e não consegue estar se integrando bem na sociedade, né? Então, Bruno representou bem isso. Na fala dele, né? Algumas pessoas mencionaram aí, eu achei importante porque ele falou da questão da personalidade, que o próprio médico disse que o que ele tinha não era nada demais, era um jeito único de ser, né? Algo nesse tipo que um jeito único de ser tem sido uma frase muito utilizada hoje em dia nas redes sociais. As pessoas me marcam a Ana Cariri, porque tem uma camisa linda que é postada nas redes sociais, que são os menininhos em formato de quebra-cabeça, só o esqueleto, né? Os ossinhos em formato de quebra-cabeça e tem. O autismo não é deficiência. É uma forma diferente de ver o mundo, ou então é um jeito diferente de ser. E nós, enquanto Ama Cariri, a gente colocou uma interrogação imensa nessa frase. A gente sempre debate sobre isso quando as mães postam no grupo do autismo. Por quê? Para alguns autistas e para algumas famílias, o autismo pode sim, a gente não vai julgá-los por isso. Eles podem achar que o autismo não é uma deficiência para ele e que esse autismo é só um jeito único de ser. É só uma característica. Mas para uma boa parte, que é a maioria, que são os autistas moderados e severos,
O autismo é sim uma deficiência. Quando a gente coloca que o autismo não é deficiência, nós estamos dizendo que aquela lei Berenice Piana, a lei 12.764/2012, sancionada, que foi a que deu os direitos das pessoas com autismo, nós estamos invalidando essa lei. Porque essa lei só existe, só é possível porque os autistas, nesta lei, que foi o ganho maior, eles são considerados pessoas com deficiência. Só pessoas que têm deficiência têm direitos a atendimento prioritário, têm direito a vagas especiais nos estacionamentos, têm direito a acompanhante especializado, têm direito a medicações, têm direito ao BPC. Então, nós temos que nos apropriar do conhecimento. A gente não pode ter vergonha, nem precisa sair dizendo a todo mundo, meu filho é deficiente. Não, não precisa. Ele tem autismo, ele é autista, tem esses dois termos também que tem debate, se o correto é dizer que tem autismo, se o correto é dizer que é autista, também não vou julgar quem acha um ou quem acha o outro. Eu estou utilizando os dois para até eu entender melhor, né? Qual que se adequa mais, mas a gente não é obrigada a taxar nossos filhos, nem chamá-los de deficiente, porque eles não são deficientes. Eles são pessoas reconhecidas pelas leis como pessoas com deficiência. E por esse reconhecimento, nós temos que dar voz, dar vez e lutar por esses direitos. Não só dizer, meu filho não tem deficiência, mas eu tenho o BPC. Não, essa é uma característica. Mas lá na escola eu quero que ele tenha um acompanhamento especializado. Então, assim, a gente tem que saber dosar as coisas para a gente também não colocar a perder toda essa luta, esses ganhos nas leis, que são conquistas de muitos anos. Foram outras mães, outras famílias que já têm os filhos adultos, quem lutaram por esses direitos. E nós já estamos com um caminho, né, boa parte percorrido, por causa dessas mães que lutaram por essa lei, por esses direitos. Eu vou tentar juntar minha família, muita gente está pedindo aqui para ver todos juntos, eu não sei, um está assistindo televisão, outro está na live, outro está na live, vou tentar juntá-los aqui para que, né, a gente possa fazer, né, um fechamento bem bonito aqui do vídeo, e que vocês possam, né, cada vez mais estar propagando os conhecimentos sobre o autismo, possam fazer as tarefinhas que nós colocamos para vocês. Eu fiz tarefas para as escolas, tarefas para o CAPS de Missão Velha e acabei colocando para as mães também. E foi assim, foi me envolvendo tanto. Eu achei que foi ficando tão bonito que eu peço que todos façam coração, todos postem seus corações, de qualquer cor, da cor que você achar que está, da cor que, né, esse sentimento está lhe abrangendo. E eu vou tentar chamar aqui minha família, viu? Iago, Igor, Yasmin, papai... Quem tá aqui? Todo mundo quer ver vocês, venham. Então, no mais, é agradecer a todos vocês. Dizer que assim, a live foi muito boa, muito bacana. Eu entrei em contato com vários profissionais, né? Desde quando foi anunciado esse período de isolamento social, eu estou recebendo vídeo. Já recebi da Ivana, psicóloga, já foi postado no canal do YouTube da Ama Cariri. Já postei vídeos da Lígia, que é o monitor do projeto de alfabetização, da Gisele, assistente social. E recebi vários outros que nós vamos estar postando. Alguns eu vou postar hoje. Recebi vídeo que eu ainda vou postar do Fábio Leonardo, psicopedagogo. Recebi vídeo da Camila Cibele, que é uma das monitoras da AMA. Ela gravou 3 vídeos ensinando as mães a fazerem a atividade que ela está propondo, então, com materiais adaptados que vocês têm em casa. Então, recebi vídeo do Enildo Paiva, musicoterapeuta. Todos esses vídeos vão estar sendo postados. Todos que eu vou receber ainda, que eu entrei em contato com advogados, com dentista, com várias pessoas, nutricionista. Então, eu pretendo estar recebendo esses vídeos, né, durante a semana, e vou estar postando para vocês no canal do YouTube. Então, quem tiver YouTube, minha gente, baixa o YouTube, manda para os amigos de vocês o link do YouTube, para que o pessoal possa estar assistindo já os conteúdos que já existem lá. Esse videozinho do coração vai ser postado lá, pedindo para as pessoas fazendo coração. Tem alguns vídeos, né, que a gente vai estar promovendo também com atividade física, que eu também pretendo postar no canal, ou no da AMA, ou no meu pessoal. Então, no da AMA Cariri já tem alguns. Quem puder entrar no canal e assistir os vídeos do YouTube, eu agradeço demais.
inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês, aperta lá naquele dedinho assim, ó, do legal. Comentem o vídeo se gostou, o que é que acha que queria saber mais, porque aí eu vou passando isso para os profissionais, e para a gente é muito bom quando a gente tem esse retorno de vocês, porque tudo que a gente faz não é mais só para mim, enquanto mãe, Ana, a mãe do Pedro, não. A gente faz para vocês, para as mães, né? Para os pais. Ó, papais, tem muito papai, viu, minha gente? Ó, me desculpem, porque eu falo muito das mães, porque realmente é a nossa maioria, como o Bruno bem falou, mas tem muito pai bacana, viu? Pode vir aqui para trás, ó. Todo mundo quer ver, ó. Legal. Yasmin. Arrastar um pouquinho para trás para caber tudinho, ó. Legal. Pedro, legal, Pedro. Estão vendo aí, ó, minha família. Esse aqui é do meu lado. Achou ruim que eu falei do centro, mas o centro aqui, ó. O centro aqui, ó.